Muitas informações envolvendo Pedro, envolvendo Eric Pulgar, envolvendo até o Léo Ortiz. Pois é verdade que o Flamengo quer vender o Pedro, o Flamengo topa vender, espera vender o Pedro. É verdade que o Léo Ortiz pode ir para o Olympiacos. Tem também informação não muito boa sobre Eric Pulgar. Temos atualizações boas sobre Carrascal. Tem também Clube do Catar de olho em Michael. E tem também atualização envolvendo o caso Bruno Henrique no STJD, aquele caso fora das quatro linhas. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem aquele like maroto, gostoso aí no vídeo e também compartilhar esse vídeo com geral, ativar o sininho, porque você com o sino ativado, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, com a saída do Gerson, e repito, eu não vou colocar como venda, porque para mim seria uma injustiça com a diretoria do Flamengo. A gente pode discutir se a diretoria errou, acertou na redução da multa rescisória. Isso é um outro debate. Mas não foi venda porque o Flamengo em nenhum momento negociou a saída do Gerson. Simplesmente chegaram e pagaram a multa rescisória. Pelo contrário, o Flamengo chegou a ser consultado se parcelaria o valor da multa rescisória. O Flamengo bateu o pé e falou, não, nada de parcelamento, tem que ser à vista. E aí o Zenit fez o depósito, o pagamento foi feito e agora o Flamengo espera cair na conta para poder formalizar a saída do Gerson. E quando eu digo formalizar, é botar no documento para o Gerson assinar a rescisão dele e, de fato, partir para o Zenit. E com a saída do Gerson, e lembrando, não foi uma venda, foi o pagamento de uma multa rescisória de cerca de 160 milhões de reais, o Flamengo bate uma meta orçamentária que havia sido estabelecida pela diretoria do Flamengo no começo do ano. Com a venda de Gerson ao Zenit por 25 milhões de euros, o Flamengo atingiu a meta orçamentária prevista no início do ano. A projeção do Flamengo era arrecadar 35 milhões de euros, cerca de 225 milhões de reais com venda de jogadores. Mas o clube já superou a marca e soma cerca de 47 milhões de euros, que dá em torno aí de 302 milhões de reais. Podemos botar aí a venda do Fabrício Bruno, a venda do Alcaraz, porque foi uma venda também, e agora do Gerson, e pode ter outras vendas também. Inclusive, o Flamengo está muito próximo de vender o meia, já vou contar para vocês quem é. Ainda tem a situação do Wesley, que a gente sabe muito bem que é um jogador valorizado no mercado europeu, resta saber se alguém vai chegar aos 30 milhões de euros que o Flamengo pede. Outro jogador que sai valorizado nessa Copa do Mundo de Clubes, pelo menos segundo a imprensa internacional, é o Léo Ortiz. E já vou falar sobre ele, mas antes só uma atualização envolvendo a situação do Gerson. Gente, muita gente crucificando o Gerson porque ele escolheu o Zenit, não escolheu o Al Nassr. A verdade é o seguinte, o Al Nassr demonstrou interesse, mas de fato em nenhum momento colocou no papel a proposta para o jogador. Eu acho que isso foi muito mais uma confusão causada nos bastidores envolvendo queda de braço entre os empresários do atleta do que propriamente o interesse formal do Al Nassr. Tanto é que pessoas envolvidas nessa operação garantem que em nenhum momento o Al Nassr veio, o Gerson manteve a palavra dele com o Zenit e fechou com o Zenit e está partindo para o Zenit. Sobre Ortiz, galera, segundo a imprensa internacional, mais precisamente o jornal Sport 24, que é um jornal grego, tá? O Olympiacos teria colocado Léo Ortiz na lista de alvos para a contratação. Além do clube grego, a Juventus também monitora a situação do defensor rubro-negro. Eu não tenho a informação confirmada, isso é segundo a imprensa grega. Mas Léo Ortiz é um jogador que chama atenção, obviamente, jogador convocado para a seleção brasileira. Outro zagueiro que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente é o Léo Pereira, porque para mim foi o terceiro melhor jogador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que foi o Jorginho, aí dando a minha opinião, tá? Jorginho, Gerson e Léo Pereira. Verei por que Jorginho na frente do Gerson. Vou explicar, eu tenho os meus argumentos. Jorginho jogou 4 partidas, o Gerson jogou apenas 3. Isso é uma competição de tiro curto. Então, eu acho que essa partida faz diferença para eu escolher o Jorginho. Além disso, o Jorginho é o jogador do Flamengo com mais participações em gol na Copa do Mundo de Clubes. Ele deu 2 assistências e fez um gol. E esse gol, embora tenha sido de pênalti, mas foi nada mais, nada menos contra o Neuer. Uma pressão danada. E o Jorginho, frio,
foi lá, bateu e botou a bola na rede. Eu acho que o Gerson jogou muita bola e respeito quem escolhe o Gerson. Para mim, Gerson e Jorginho, beleza. Agora, o Léo Pereira também jogou muita bola, muita bola. Para mim, sai muito valorizado essa Copa do Mundo de Clubes. Quem está desvalorizado no Flamengo, não só no Flamengo, é Michael. Eu acho que Michael é um jogador que dificilmente vai chamar a atenção de muitos clubes do Brasil, até mesmo do exterior, mas tem um clube do Catar que está de olho. E a gente sabe muito bem que o mundo árabe é o forte dele, por ele já ter jogado no Al Hilal, pelo empresário dele que tem uma entrada muito boa, que é o Eduardo Maluf lá no mundo árabe. E o Al Duhail do Catar mantém interesse em Michael, tá? É um jogador que eles querem sim contratar e a qualquer momento podem fazer uma proposta oficial ao Flamengo. Michael, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar. Óbvio, eles devem entender ali que tem um valor estabelecido para poder negociar Michael. Não vão negociar o Michael por qualquer valor, não será desse jeito. Mas é um jogador que o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar, muito pelo contrário. Não é aquele jogador que o Boto fala assim, só sai pela multa rescisória, como é com a Arrascaeta, envolvendo o Cruz Azul do México, ou o Gerson, por exemplo. Michael não é esse jogador que vai só sair pela multa rescisória, pelo contrário. O Flamengo tem interesse de negociar não só o Michael, o Everton Cebolinha também. Se chegar a proposta, o Flamengo vai sentar para conversar com certeza. Quem está muito próximo de ser vendido pelo Flamengo, a qualquer momento isso vai ser acertado, é o Vitor Hugo, aquele meia que eu já trouxe aqui para vocês, envolvido na compra do Alcaraz com o grupo do Southampton, estava emprestado a um time turco que é do grupo do Southampton, não foi comprado pelo time turco, não exerceram a opção de compra, retorna agora ao Flamengo, porque o empréstimo dele chegou ao fim no dia 30 de junho, mas já tem um destino para ele. É o Famalicão de Portugal. A gente já havia dito aqui em primeira mão no canal que o clube português estava interessado e negociava com o Flamengo, e agora eles apresentaram uma proposta de compra, os valores agradaram, a diretoria do Flamengo entrou em contato com os representantes do atleta e falaram, a gente já aceitou a proposta, agora vocês têm que se acertar com o Famalicão, já se acertaram, contrato de 3 anos. Venê, qual o valor? Calma, você está ansioso. Espera, deixa assinar que eu vou contar para vocês para não atrapalhar a situação segundo a minha fonte. Então, assinando, a gente traz todos os detalhes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês dificilmente o Flamengo vai vender 100% dos direitos desse atleta. Vai manter um percentual para uma futura venda. Eu vou até ver aqui a idade dele para a gente falar tudo certinho sobre ele. Quer ver? Vitor Hugo, 21 anos, galera. É um jogador jovem, tá? Que surgiu no time do Flamengo. Olha, ele foi campeão na Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-20. Ele estava nas conquistas da duas conquistas da Copa do Brasil pelo time profissional. Na Libertadores também ele estava. Então, o jogador, em 2024, ele fez 22 partidas pelo time profissional. Em 2023, ele fez 46 partidas, 3 gols e 2 assistências pelo time profissional. Ele surgiu muito bem, mas não conseguiu se firmar pelo estilo de jogo. Felipe Luiz também entendeu que ele não se encaixa nesse momento e o Flamengo, portanto, perto de vender Vitor Hugo. E também está próximo de contratar o Carrascal. E o Carrascal se apresentou, o time russo, ele está ajudando o Flamengo nas conversas, conversando com a diretoria do Dínamo, dizendo, eu quero ir para lá. Então o Flamengo está próximo, gente, assim, não tem mais... Eu só estou trazendo essa informação porque muita gente está me questionando. O Flamengo desistiu do Carrascal. Não desistiu do Carrascal. O Flamengo desembarcou terça-feira pela manhã. Até a disputa do Mundial, as conversas estavam, entre aspas, ali, paralisadas num determinado momento, faltando um ajuste final do Flamengo com o clube russo, que vai acontecer a qualquer momento. Então, o Carrascal, respondendo a muita gente, é sim o reforço mais próximo de chegar. O Flamengo está muito próximo e é cerca de 12 milhões de euros, 10 mais 2, pelo menos essa informação que eu tenho. Então, tendo mais atualizações, mais novidades, a gente traz aqui. O site UOL atualizou aí, inquérito no STJD recomendou denúncia contra Bruno Henrique do Flamengo. O atacante pode ser denunciado por atuar deliberadamente de modo prejudicial à sua equipe. A pena nessa hipótese é de suspensão de 180 a 360 dias, além da multa.
A Procuradoria recebeu o resultado do inquérito e tem até 60 dias para formalizar a denúncia ou arquivar o caso. A análise está em andamento, mas não há uma data específica para a formalização da denúncia. Dependendo do teor da denúncia e dos pedidos da Procuradoria, Bruno Henrique pode ser suspenso preventivamente, mas, por enquanto, pode continuar jogando. Então, tá aí a atualização do caso Bruno Henrique. Vamos ver, acompanhar, porque isso é óbvio, não tem como a gente partir que ele já é culpado sem que tenha algo definido pela Justiça, pelo STJD. É acompanhar. Lembrando que Bruno Henrique é uma outra boa notícia, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes para o Flamengo. Bruno Henrique voltando a ser decisivo, é um jogo extremamente importante, como ele foi diante do Chelsea. É verdade que Flamengo quer vender o Pedro, topa vender o Pedro? Nós vamos falar muito sobre esse assunto, mas antes, galera, vamos atualizar a situação do Gerson. Pois é, o Gerson, muito próximo de assinar a rescisão de contrato com o Flamengo, nos detalhes burocráticos, e ele pediu ao Zenit para embarcar apenas no domingo, dia 6, e aí ele embarca no domingo. O Zenit disponibilizou um avião fretado para ele poder viajar, e aí ele embarca no domingo, pelo menos essa é a previsão, para se apresentar ao novo clube e assinar o contrato válido por 5 temporadas. Eu não sou contra, eu não julgo a saída do Gerson, não vou ficar aqui crucificando o Gerson por ele ter saído 2 meses depois de uma renovação de contrato. Eu só acho que administraram, e quando eu falo administraram, quem administrou mal foram as pessoas que tomam conta da carreira dele. Eu acho que ele poderia ter sido mais honesto, mais verdadeiro. Se ele viesse antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes e falasse o seguinte publicamente: pessoal, embora eu tenha renovado 2 meses atrás, eu esperava que fosse ficar, que fosse cumprir meu contrato até 2030, mas eu recebi uma proposta, financeiramente falando, irrecusável. Vai mudar minha vida, vai mudar a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Então, por conta disso, eu quero jogar a Copa do Mundo de Clubes para sair pela porta da frente. E eu não acho que ele está saindo pela porta de trás não, tá? Eu não tenho essa opinião. Mas se ele fizesse isso, a verdade ia doer naquele primeiro momento para os torcedores. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos mais de 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, a grande maioria ia abraçar o Gerson, ia torcer para que ele jogasse muito futebol na Copa do Mundo de Clubes e que ele fosse ter sucesso, fosse ser feliz no Zenit. Da maneira que ele está saindo, eu também entendo o torcedor que, teoricamente, deixou de considerar o Gerson ídolo. E é isso, eu entendo os dois lados, pelo menos essa é a minha visão. Mas vamos dar continuidade aqui ao roteiro do vídeo. Eu agora vou falar sobre o Léo Ortiz, porque recentemente a imprensa grega noticiou que o Léo Ortiz pode deixar o Flamengo e ir para o Olympiacos. A gente até comentou em um dos vídeos aqui. Eu fui apurar essa situação e ouvi uma pessoa que tem muita ligação lá no Olympiacos, e essa pessoa me disse o seguinte: Vene, o dirigente nem sabe, os dirigentes do Olympiacos nem sabem quem é o Léo Ortiz. E outra, essa informação de que o Olympiacos pagaria 15 milhões de euros não faz o menor sentido. E essa pessoa falou assim: Vene, faz uma busca aí no Google, o máximo de valor que o Olympiacos paga em uma transação, ainda mais para um zagueiro. E de fato, não chega nem perto dos 15 milhões de euros que a imprensa grega cogitou o Olympiacos pagar ao Flamengo para contratar o Léo Ortiz, e eu nem sei se o Flamengo aceitaria essa proposta. Pelo menos, pelo que eu vi no lado do Flamengo, a ideia é não vender o Léo Ortiz, por mais que chegue proposta. Então fica aí a informação apurada junto ao Olympiacos. Não procede que eles estão tentando a contratação do zagueiro Léo Ortiz do Flamengo. Agora vamos falar do Pulgar, que não está saindo do Flamengo, mas vai deixar de ajudar o Flamengo durante um longo período, porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que o Pulgar será operado nessa quinta-feira. E olha, me chamou a atenção um ponto da nota. Abre aspas. Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira, o meio-campista Eric Pulgar foi submetido a novos exames de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada, que confirmaram fratura no 5º metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023. De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile, já nessa quinta-feira, onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação. Eu ainda não obtive resposta, mas o meu questionamento ao Flamengo é: por que no Chile? Será que vai ser com o médico de confiança dele?
ou mesmo o médico que tratou essa mesma lesão que ele teve em 2023, e aí eu tendo atualização, eu vou trazer aqui para vocês no canal. Boa sorte ao Pulgar. Sobre prazo de retorno, gente, de 2 a 3 meses. Sendo bem otimista, no meio de setembro aí ele volta, e a gente não sabe como ele vai voltar, porque é uma lesão que precisa ter paciência para recuperar. É a mesma lesão do Neymar, vocês vão se recordar. Inclusive, muita gente brinca que o quinto metatarso começou a existir após o Neymar sofrer essa lesão. Então, fica aí a informação para vocês. Agora temos aqui Carrascal e Pedro. Eu vou começar falando do Carrascal, porque eu acho que vai ser mais rápido. Vamos lá. Entre Flamengo e jogador, tudo certo, contrato até 2029, tudo apalavrado, base salarial, tudo pronto. O jogador está muito animado para jogar com a camisa do Flamengo. Conversei com pessoas que estão intermediando a situação no lado do jogador e falam a mesma coisa. Entendeu? O jogador está muito animado, está doido para jogar no Flamengo, mas ainda depende do acordo do Flamengo com o Dynamo de Moscou. E o que falta para ter esse acordo? Não é o valor. O valor já tem acordo, é a forma de pagamento. E assim que chegarem a esse acordo pela forma de pagamento, um negócio será feito. Então, é assim, eu tenho uma certa experiência em acompanhar detalhes de negociação. Eu acho muito difícil que a forma de pagamento seja algo que faça a operação cair. E por que eu acho muito difícil? Porque nas últimas situações que eu acompanhei envolvendo negociação, forma de pagamento, um lado cede, o outro lado cede e chegam a um acordo. O mais difícil é o valor, e já tem acordo do valor, 10 milhões mais 2 de bonificação. Forma de pagamento, digamos que é um pequeno detalhe, eu boto entre aspas, porque eu já vi a operação cair por causa de forma de pagamento. É raro, mas acontece no futebol, então não dá para cravar ainda que Carrascal é o jogador do Flamengo, mas eu posso dizer que é questão de tempo para ele poder ser liberado, viajar ao Rio de Janeiro, se apresentar ao Flamengo e assinar o contrato válido até 2029. Agora vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. Gente, mais cedo pela manhã, eu fui barulhado, assim, muita gente me mandando mensagem perguntando sobre Pedro. E por que isso aconteceu? Porque o jornalista Mauro César, que é um cara que eu respeito bastante, que tem uma credibilidade absurda, emitiu uma nota em seu blog lá no site UOL, dizendo que o Flamengo... Eu vou pegar aqui exatamente o que ele disse no título, para eu não cometer nenhuma injustiça com o jornalista, inclusive. No blog, Flamengo, perto de contratar o meia, que é o Carrascal, espera receber proposta para o Pedro. E dizendo que o Pedro pode ser vendido, enfim... o perfil até Planeta de Futebol resumiu bem aqui o que ele havia colocado. E aí eu vou ler para vocês terem noção. Diretoria do Flamengo quer vender Pedro. O desejo do clube é de receber uma proposta pelo atacante. Ele será vendido caso algum time esteja disposto a pagar uma bela quantia para levá-lo. A ideia é abrir mão de Pedro e buscar um camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos sem a bola. Até o momento, nenhum clube manifestou interesse no goleador rubro-negro. Beleza. Isso foi soltado por volta ali das 10h30 da manhã. E aí eu fui apurar. A apuração que eu tive é, Veneiro, não procede, nós não queremos vender o Pedro, não tem essa história, contamos com o Pedro, entendemos que o Pedro se encaixa no perfil, óbvio que tem que recuperar o ritmo de jogo dele, porque ele ficou muito tempo ausente, está tendo oportunidades, tá? Quem não está tendo oportunidades é o Juninho, até exemplificaram isso, mas o Pedro está tendo oportunidades, ele vai buscar o espaço dele e contamos com o Pedro. Eu fiquei calado, não postei nada, porque assim, é a apuração do Mauro. Ele é jornalista, repito, com uma credibilidade absurda, anos de experiência, não tem por que eu postar algo para, entre aspas, desmentir o parceiro. Enfim, é uma não notícia, não tinha o que fazer, aí eu fiquei calado. Só que a partir do momento que o Flamengo vem publicamente e emite um comunicado oficial, aí é o meu dever trazer aqui no canal Vene Casagrande para vocês. O Flamengo emitiu um esclarecimento. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nessa quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta,
o que o Mauro César havia dito, inclusive. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Bom, pessoal, aí ao lado do Flamengo tem o lado do jornalista Mauro César. O meu lado eu apurei também, mas, repito, gente, eu não sou dono da verdade, cada um tem a sua apuração e é assim a vida no jornalismo. Isso quer dizer que Pedro não será vendido? Óbvio que não. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que o Flamengo não quer vender o Pedro. Agora, se chegar uma proposta financeiramente boa para o Flamengo vai vender. E se o jogador aceitar a proposta, o jogador, entre aspas, vai brigar para sair. Lembrando, Flamengo tentou renovar o contrato do Pedro, não chegaram a um acordo. Tem isso também, tá? Isso precisa ser dito. E o Pedro, de fato, hoje o espaço dele no time titular do Flamengo diminuiu bastante, a gente pôde ver aí nos últimos jogos. Mas isso quer dizer que o Pedro não será vendido? Não. Quer dizer que o Flamengo colocou o Pedro na vitrine? Também não. O Flamengo não quer negociar o Pedro. Mas hoje, gente, nenhum jogador é negociável. Óbvio, tem aquele papo, só sai pela multa. Beleza. A multa do Arrascaeta, por exemplo, 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar isso. Mas se chegar a 30 milhões de euros, será que o Flamengo não balança? Não sei, não sou dono da verdade, não sei mesmo, é o caso do Pedro também. Enfim, fica aí todos os lados, quero a opinião de vocês, o que vocês acham sobre essa situação? Acho que é uma boa o Flamengo vender o Pedro e buscar um outro centroavante no mercado? Enfim, quero a opinião de vocês, isso aqui é um canal super, hiper democrático. Então vamos lá, vamos botar o dedo na ferida. O Moisés Henrique disse que o Flamengo também não queria vender o Gerson, que a diretoria é falsa. Vamos lá. Quem vazou a história para o Mauro César? Apurei na Gávea. O Mauro já tinha dado uma dica, né? Na hora que o Mauro resolve publicar os prints da conversa dele em WhatsApp com o tal dirigente do Flamengo, ele termina dizendo assim, ora pois. Ora pois é uma típica expressão lusitana, portuguesa. Então, ele já estava indicando. Mas eu quis ter certeza. E aí eu falei com 2 fontes lá dentro, que são muito próximas ao departamento de futebol, e que me confirmaram, sem a menor dúvida. Quem vazou essa história, quem falou que venderia o Pedro, foi simplesmente José Boto. Vou repetir. Quem falou isso tudo com o Mauro César Pereira foi José Boto, que é um personagem que nós descobrimos nessa Copa do Mundo de Clubes, extremamente vaidoso, presunçoso e irresponsável. Se vocês lembrarem as entrevistas que ele andou dando para jornais portugueses e europeus, em que ele falou abertamente quais seriam os técnicos que ele gostaria de ter, o dia que o Felipe Luiz saísse, lembram-se disso? Falou o nome de 2 técnicos. Falou do Jorge Jesus? Não falou do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus é um cara que não vai se dobrar a ele. Se o Jorge Jesus voltar um dia, a função do Zé Boto vai ficar desse tamanhinho aqui assim. E ele não quer. O que o Zé Boto quer, na verdade, e eu acho que ele ainda não tem isso com o Felipe Luiz, embora possua muita influência junto ao treinador, ele quer, na verdade, mandar e desmandar no time. No time, não é só no departamento de futebol, não. Essa história do Pedro, ele está louco para se livrar do Pedro. Isso é a pura verdade. E eu vou mostrar isso comentando os prints que o Mauro César colocou da conversa dele com José Boto. Quem passou essa história para o Mauro César Pereira foi o diretor do futebol do Flamengo, o executivo de futebol do Flamengo, José Boto. Agora, olha o absurdo. O cara que devia prezar pela tranquilidade no futebol, pelo profissionalismo. Esse cara, por ser vaidoso, por ser arrogante, por ser presunçoso, se achou no direito de armar esta puta cagada. Depois que essa notícia foi pro ar, a Gávea ardeu em chamas. Ardeu, o BAP ficou puto da vida.
o desmentido é exigência do BAP. E sequer foi mostrado ao Boto. Aquilo que está no desmentido é o que o BAP acha da situação do Pedro. E o Zé Boto teve que botar o galho dentro e ficar escondidinho, fingindo que ele não tinha nada a ver com isso. Quando foi ele o cara que bostejou para o Mauro César a ideia de que o Pedro poderia ser vendido. Vamos ver, então. Vamos ver tudo desde o início. Estou aqui no perfil do Mauro, e o Mauro Aí ele responde aqui e diz assim: patética nota do Flamengo, tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Jornalistas não revelam a fonte, mas está registrado no WhatsApp o diálogo no qual o clube, por intermédio de pessoa importante em sua estrutura, admite que negociaria o atacante Pedro se a proposta aceitável for apresentada. E a fonte sabe disso. Que vergonha. Aí vem os prints. Que ele diz: como o clube se recusa a voltar atrás dessa nota vergonhosa, aí estão os prints da conversa dele com o Boto. Mas a fonte, que não pediu off, não revelarei. Essa é a ética jornalística, ok? Fonte dele, ele não revela. Como eu não é minha fonte, e eu apurei, eu digo, a fonte é José Boto. Note que, inicialmente, sequer falei do valor que a pessoa escreveu no diálogo, 15 milhões de euros. Eu teria colocado isso. Mauro preferiu não colocar. Eu teria feito uma nota que dizia assim: Flamengo topa negociar Pedro por 15 milhões de euros. Porque achei muito baixo e preferi confirmar adiante. Ok, ele achou que 15 milhões de euros era meio inverossímil, mas só que quem estava falando com ele era o diretor executivo do futebol. Achei absurdo admitir vender por Pedro por tão pouco. É absurdo. Até me pareceu que poderia ser um equívoco. Fui cauteloso e respeitoso. Se fosse um jornalista sensacionalista, colocaria na manchete: Flamengo admite vender Pedro por 15 milhões. Discordo de você, não é ser jornalista sensacionalista. Nós vamos ver os prints e vamos ver que havia, sim, todo o direito do jornalista de botar essa manchete que você está considerando sensacionalista. Hoje perguntei à fonte a respeito e a sequência do diálogo está nos prints. Se você duvidou de mim e me atacou, patati patatá, ele dá uma gozada em quem duvidou dele. Deixa eu pegar os prints aqui. Os prints é que são indiscutíveis. Pergunta o Mauro: algum avanço sobre atacante? Isso é Mauro e José Boto, falando por WhatsApp. Atacante é algo que nós contávamos, que nós gostávamos. Mas com Pedro aqui, 3 pontinhos. Ou seja, ele já começa, na primeira resposta, a dar uma mão de merda no Pedro. Mas o atacante que entraria no alvo com a desistência do Okafor. E por quanto o Flamengo aceitaria vender o Pedro? Pergunta o Mauro. Nesse momento, 15 era bom. Mas ninguém vai dar isso. Olha só como o Boto deprecia o Pedro. Deprecia o Pedro. Diz que venderia por 15 milhões, mas que, infelizmente, ninguém vai dar isso. Ou seja, no mercado ele vale menos do que isso. Aí o Mauro segue perguntando: um camisa 10 além do Carrascal, que também joga pelo lado, ou seria mesmo, eu acho que ali está mal digitado, né? Seria esse o 10, o Carrascal? O Boto responde: eu queria um centroavante para ser titular, a ver se o mercado nos dá algo. Ou seja, ele quer um centroavante para ser titular, não o Pedro. E aí o Mauro insiste: o Pedro seria negociado? Ele diz: seria Carrascal, se houvesse interessados no Pedro. Ou seja, ele, na verdade, ele quer vender o Pedro de qualquer maneira. Achei que encaixava bem no time um outro centroavante. Mas tendo o Pedro não faz sentido, por salário e por gestão. Claro, o Pedro ganha muito bem, então ele não pode trazer um outro centroavante para ganhar também muito bem e deixar o Pedro na reserva. Só se Pedro saísse, insiste. Ele gostaria que o Pedro saísse. Mas minha percepção é que, ao dia de hoje, o valor de mercado do Pedro é muito baixo. Agora, vamos lá, gente. Vamos lá. Na boa, na boa. Eu não botei para vocês a coisa. Eu vou botar para vocês. Espera aí, perdão. Eu queria botar para vocês verem a tela dos prints.
que o Mauro botou. Tá aqui, ó. Não estou inventando, não. Tá tudo aqui, ó. Vocês podem não ler direitinho, mas está aí, ó. Vou repetir para vocês saberem direitinho. Algum avanço sobre atacante? Atacante é algo que nós gostávamos, nós com o Pedro aqui. Mas o atacante, por quanto o Flamengo aceitaria vender o Pedro? Nesse momento, 15 era bom. Mas ninguém vai dar isso. Um camisa 10, além do Carrascal. Mas eu queria um centroavante para ser titular, diz o Boto. A ver se o mercado nos dá algo. Camisa 10 seria o Carrascal, se houvesse interessados no Pedro. Acho que encaixava bem no time um outro centroavante, mas tendo o Pedro não faz sentido, por salário e por gestão. Se o Pedro saísse, minha percepção é que ao dia de hoje o valor do mercado do Pedro é muito baixo. Então, bom, meus amigos, vocês viram os absurdos que falou o dirigente executivo de futebol do Flamengo. Como é que um dirigente executivo de futebol do Flamengo fala essas barbaridades para um jornalista? Não culpem o Mauro, gente. O Mauro está na função dele. O Mauro está apurando. Quem abriu esse canal e saiu a falar besteira foi o próprio Boto. Então, é inacreditável. Você junta esse desastre de hoje. Hoje é um desastre. O Boto deveria ser demitido hoje. Se o BAP não tivesse ficado tão apaixonado por ele como ficou, era para demitir o Boto hoje. Essa estupidez que o Boto fez, nem o Marcos Braz faria. Como é que você mantém uma conversa com um jornalista por escrito? Porque Zap, por que o Mauro botou tudo na tela? Porque print, ele tem a prova. Além de tudo, é burro. Ainda que quisesse falar isso, que falasse por telefone. A menos que o Mauro gravasse, ele não teria como provar. Mas ele é burro. Ele não pode depreciar o elenco que ele tem. Ele pode até achar isso. Eu acho que ele, pensar assim, prova que ele é um estúpido. Porque o Pedro, insiste, é um jogador que você apenas precisa cuidar bem dele. Precisa que ele volte à forma física e técnica. Ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Não há outro nem sequer próximo. É só ter calma e esperar ele voltar à forma física e técnica. Mas não. Ele não acha isso. Ele está louco para se livrar do Pedro e ele faz essa estupidez gigante, tsunami de burrice, em falar isso para o Mauro. O BAP ficou enlouquecido. Isso é medido por fonte próxima ao BAP. Quando o BAP viu isso, o BAP ficou enlouquecido. E foi do BAP a ordem imediata de vamos desmentir. Porque ele não acreditava que o Boto tivesse falado isso. Depois ele soube que o Boto falou. E aí ele está puto com o Boto, com razão. É a primeira cagada gigantesca do Boto. Ele que abre o olho. Ele pode ter começado a cavar a cova dele com esta monstruosidade que ele fez hoje. José Boto foi quem falou com Mauro César Pereira. E falou essas barbaridades. Eu fico pensando o seguinte, como é que o Pedro vai se reapresentar no sábado e cruzar com José Boto? O Flamengo está se reestruturando com fome de títulos e sangue nos olhos. Depois da eliminação dura para o Bayern de Munique no Mundial de Clubes, a diretoria rubro-negra decidiu acelerar com tudo no mercado. E não é só Carrascal que vai chegar não. Torcedor. O Mengão quer mais 2 reforços de peso. Um ponta que faça diferença num contra um e um centroavante matador, daqueles que mete medo na zaga adversária. A ordem agora no ninho do Urubu é clara. Mudar o cenário e dar mais poder de fogo ao elenco de Felipe Luiz. A goleada sofrida para o Bayern foi um baque, sim, mas também serviu como alerta. A derrota por 4-1 escancarou carências graves, principalmente no setor ofensivo, e o Flamengo não vai mais esperar o tempo resolver. Vai ao mercado com tudo para voltar a ser temido dentro e fora do Brasil. A eliminação precoce no Mundial não passou batida na Gávea. José Boto, diretor de futebol, já confirmou publicamente que o Flamengo quer reforços urgentes em 2 setores críticos. Um atacante veloz pelos lados e um camisa 9 pronto para decidir jogos grandes. A chegada de Carrascal foi o primeiro passo,
mas não será o último. O colombiano já foi apresentado como solução imediata para revezar com Arrascaeta, que sofreu críticas após atuação apagada. E falando em críticas, Pulgar e Wesley também saíram queimados do Mundial. O volante fez um gol contra e virou alvo da imprensa. Já Wesley, além de falhas defensivas, pode estar com os dias contados. O Everton, da Inglaterra, está de olho e cogita uma transferência com participação indireta da Roma, clube do mesmo grupo. Gerson já se despediu. Com 25 milhões de euros na conta, o Flamengo agora tem margem para investir pesado. Deusa, do Monterrey, é nome que agrada, embora o clube negue avanço por Segovia, do Inter Miami. No ataque, a situação de Pedro segue indefinida. Ele quer mais espaço, mas ainda está longe do ritmo ideal. Juninho também não convenceu, e é por isso que o nome de Ezequiel Barco, atacante habilidoso e com bom histórico na América do Sul, começa a ser ventilado com força. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 5 de julho. Até lá, muita coisa pode acontecer. E com o clássico contra o São Paulo no Maracanã no dia 12, a pressão por resultados rápidos será grande. O Flamengo sabe que o Brasileirão virou prioridade e não quer mais tropeçar. Torcedor, o Flamengo está se movimentando com inteligência e velocidade. Carrascal é só o começo de uma reformulação estratégica, que promete mudar o jogo a partir de julho. E você, o que achou dos nomes ventilados? Acha que Barco e Deusa seriam reforços à altura do Mengão? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado, porque a avalanche rubro-negra tá só começando.